3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Flávia no cenário do Garotas Geeks, porque a gente finalmente vai fazer vídeos juntas sobre Avatar, a Lenda de Aang, que é um assunto que vocês me pedem muito pra fazer. Então esse é tipo o combo de coisas da hora acontecendo no canal ao mesmo tempo, tirando que tem uma britadeira do lado de fora. Isso mas não é faz da parte hora. do combo, é tipo pá, pá, pá. Não podia ser tipo o dia perfeito, tinha que ter uma britadeira pelo menos. Tá tudo bem, tá tudo muito legal. Se apresenta, Flávia, pra quem não te conhece. Oi, meu nome é Flávia Gazi. Eu faço coisas no Garotas Geeks de vez em quando. Mentira, eu faço coisas no Garotas Geeks todo dia. E o que a gente vai fazer de Avatar? Na verdade, esse aqui é um piloto. A gente vai falar do primeiro episódio de Avatar, a Lenda de Aang, vai fazer uma análise do imaginário. Bom, vamos lá. Análise do imaginário é mais tranquilo do que parece quando você tá escutando a primeira vez. Imagem é tudo. Aquilo que você vê, aquilo que você escuta, como que você anda, como você se veste, tudo isso é imagem. Então a gente vai pegar as imagens que são mais repetidas nas narrativas. No caso do primeiro episódio, tem a questão do casulo, a questão do uso da água e tal. E a gente vai pegar essas imagens que usam bastante no episódio e a gente vai falar sobre elas. Como se elas fossem símbolos, mostrando por que será que elas estão lá, fazendo uma discussão, talvez trazendo até outras coisas que usem mais ou menos o mesmo recurso. Então é bem diferente do que eu acho que é feito, mas é divertido, prometo, apesar do nome sério. Então, a gente vai falar aqui do primeiro episódio, mas a gente considera a série como um todo. Então talvez tenha algum spoiler. A gente super recomenda que você veja Avatar, a Lenda de Aang. Nesse primeiro episódio não vai ter muito spoiler, mas veja. E no primeiro episódio a gente tem o casulo do Aang. A Katara e o Sokka encontram ele dentro de um iceberg, dentro de um casulo feito de ar, né? Então, é muito louco, porque ele tá embaixo d'água com um casulo de ar. Dentro de um iceberg. Isso. É um sanduíche aí de Aang. Isso. Tipo... Sanduíche de Aang. É o nome desse vídeo. E o curioso é que apesar dele estar no meio da água, no meio do ar, o casulo normalmente é relacionado à terra no imaginário, né? Sim. Inclusive, a gente tá fazendo essas análises com a ajuda do Joy, que é o grupo de estudos que eu faço, a Mikan tá junto, que é os Jogos Imaginários. Quem ajudou a gente é o Will. O Will é super maravilhoso, siga ele em todas as redes sociais. Vai estar aqui na descrição. E o lance do casulo é isso, tipo, todo casulo, todo não, né? Mas na nossa cultura, o casulo tem muito a ver com metamorfose, porque tem toda a questão da borboleta. Então o casulo é como se fosse um invólucro muito fofo, muito maravilhoso, onde você fica lá dentro descansando e se transformando em algo novo. É hora de você sair de lá, né? Exato. E eu acho que o grande lance do Aang é que ele vai usar certas figuras de imagem de um jeito um pouquinho diferente. Mas acho que primeiro a gente talvez podia explicar o casulo da terra e tentar ver como é que ele é diferente do casulo de ar. O casulo, ele tem toda aquela parte do divino, né? Porque você olha aquilo, ele é um mistério. Você tem aquilo fechado. Beleza, talvez você saiba que entrou uma lagartinha ali antes, mas você não sabe o que ela virou. E pode ser uma borboleta, pode ser um monstro, pode ser qualquer coisa. Só que a Katara abriram aquilo sem saber o que era. Especialmente lá porque não dava pra ver, né? Tava em volta mesmo, né? Não dava pra ver a figura que tinha dentro. Era só uma coisa muito... brilhos também e coisas assim. Mas eles realmente não tinham como saber que era o Avatar que tava lá dentro. Sim. Era alguma coisa dentro daquele iceberg. Talvez fosse boa, talvez fosse ruim. Podia ser o começo de uma história de terror. Mas porque o Avatar tava sumido fazia, sei lá, 1000 anos, é 100 isso? anos. 100 anos. 1000 anos é porque eu gosto de exagerar. Fazia 100 anos. Então, ninguém ia imaginar que lá dentro estava essa figura. Mas eu acho que também, e daí, mini spoiler, tá? O Aang não sabia ainda que ele não estava pronto pra ser o Avatar quando ele entra nessa figura do casulo. Ele é uma criança que não tava... até fugindo de ser o Avatar, né? Quando ele entrou. Então, o casulo parece quase uma figura protetora do divino do Avatar. Tipo, o Avatar, ou o espírito do Avatar, ou essa energia compartilhada do Avatar, que tá protegendo ele pra o tempo passar e talvez ele poder ficar ali dentro. Porque o casulo tem essa coisa de intimidade. Você ficar fechadinho dentro de um lugar, né? Então ele tem essa coisa do acolhimento também. Sim, ele é como uma morada, né? Isso. O casulo é onde você tá lá até você ficar pronto pra sair. Sim. E o Aang não tava pronto pra sair até aquele momento que ele foi encontrado pela galera. Mas também tem um lado negativo do casulo. Não é negativo, mas um lado assustador, que é o lado mais caixa de Pandora, né? Que é exatamente como a gente não sabe o que tem lá dentro, pode ser que na hora de abrir não seja uma coisa boa, não seja uma coisa da hora, seja todas as verdades do mundo. E todas as verdades do mundo são uma coisa muito assustadora. E cara, o mito de Pandora é legal porque ele tem dois lados. O primeiro é, abriu a caixa de Pandora, saiu todos os maus, mas sobrou esperança. Que bom! Que significa que tendo esperança a gente pode lutar contra os bagulhos. Ou então, sobrou esperança, que horrível. Porque assim, já saíram todos os maus, você não tem como lidar com isso, mas como você tem esperança, você ainda acredita que você pode lutar. Ou seja, você tá lutando pro fracasso. Que triste. Então, essa versão do mito é a pior ainda. Então eu acho que, tipo, quando abre, tem todas essas questões que são legais que a gente tava comentando. Então, será que o Aang tava pronto? Porque tem a questão de... Não foi ele que também saiu da sua morada. Sim, ele foi arrancado de lá. É tipo uma cesariana do casulo. Isso! Então eu não sei se ele tava preparado. 2, a partir do momento que você libera
gera essa força no mundo, ela pode ter um efeito muito positivo ou um efeito muito negativo. Sim. Porque vai que aquele menino, tipo, tadinho, a criança fala, não quero. Ou então ele até quer, mas ele não tá pronto pra toda aquela responsabilidade. O que poderia muito bem ter acontecido. Em vários momentos na história, a gente vê o Aang quase falhar. Porque ele é um menino. Talvez não tenha como aguentar aquela carga toda. Então, realmente, podia ser que ele tivesse saído da hora errada naquele casulo ali. Mas o que eu acho muito legal da história da Katara abrir o casulo é que forma já um vínculo entre eles, entende? Que é um vínculo quase de intimidade de morada. A Katara sempre vai ser a morada ou onde o Aang pode descansar. Sim. Ela sempre vai ter esse papel. E uma coisa muito louca que a gente tava falando, e falei da cesariana, não sei o quê, o Aang, ele tá no casulo em posição fetal, né? Ele tá lá, é um ventrezinho mesmo, ele tá sendo gerado como Avatar naquele momento, não sei se tem a ver. Sim, sim. Acho que sim. A gente faz esses estudos de imaginário baseados em 2 autores que a gente coloca na descrição, que é o Gilberto Ram e o Gaston Bachelard. E quando você faz esses estudos, não tem certo ou errado. Tem olhar pras imagens. Eu acho isso que você falou muito legal, porque sim, ele tava em posição fetal, e é uma preparação que logo os próximos capítulos vão mostrar, talvez não possa ser feita apenas dentro da morada. Porque ela é um lugar muito bonito e muito legal, mas ela também não é um lugar que te dá desafios. É, exatamente. Você tá lá 100 anos fazendo a mesma coisa, nada. Sim. Então, e talvez por isso, tipo, o casulo de ar, sabe? Talvez por isso essa imagem seja tão legal. Em vez de ele estar, tipo, debaixo da terra, ele tá no subterrâneo, mas é no subterrâneo da água. Em vez de ele estar debaixo da terra ou protegidinho apenas, ele tá num negócio que parece estar sempre em movimento, alguma coisa que o ar representa muito movimento, né? Tudo... Sim, mudanças, né? Isso. Então é uma mudança interna e uma mudança pra tudo. Então a série começa com essa coisa que o Gilberto Ram vai chamar de noturno, que é super íntimo, mas ela já se lança pra exatamente o oposto disso. E ela consegue fazer isso na mesma imagem do casulo. Eu acho isso muito incrível. E o que é noturno? O que é diurno? O que é sintético? Vou tentar explicar aqui, a Flávia vai me corrigir se eu estiver errado. Mas o noturno, ele não tem tanto confronto quanto o diurno. Não tem confronto. É uma aceitação, né? Então ele tem muito mais a ver com a quedinha, assim, da morte do que o vigor da vida e coisas assim. Você tem lá o herói do diurno que vai enfrentar um monstro. No noturno, não. No noturno, ele vai muito mais, acho que, compreender e vai estar lá no meio e vai deixar as coisas rolarem. Não tem monstro. É. Sabe a Malévola? A gente tá falando de Malévola um dia desse no grupo, eu acho que é bastante... A Malévola, no começo do filme, ela tá lá e ela tá enfrentosa. E, de repente, todos aqueles monstros ou lugar que ela vive, realmente tem monstros. Quando ela começa a aceitar o feminino, aceitar a filha, aceitar a outra, ela começa a parar de ver o mundo como um dualismos. É. Então os monstros deixam de ser monstros. Eles só viram pessoas, seres, que às vezes não são necessariamente do mal. Então o Noturno tem essa coisa do não ser do mal e não ter conflito. Mas é muito difícil fazer uma série sem conflito. Mas eu acho muito louco que, apesar disso, o Avatar consegue mesclar um pouco. Sim. Ele consegue pegar... beleza, você tem um conflito, você tem o Senhor do Fogo, você tem a ação do fogo ali. Mas é muito mais do que isso. Então eu acho que rola essa compreensão e rola o próprio Aang entender qual que é o papel dele em tudo isso. E é exatamente o papel de compreensão também. E é por isso que a análise do imaginário de Avatar vai ser muito legal, entendeu? Porque todas as imagens são muito complexas, eles conseguem subverter, mudar, eles não fazem as coisas do jeitinho que é. Os elementos não sempre são mostrados da maneira que a gente tá acostumado. Então, beleza, o ar é mudança, mas ele também pode ser um casulo, entendeu? Tá tudo bem. Exato. Porque assim, a gente viu tem vários outros casulos. Talvez o mais conhecido seja o do Link. Você jogou Zelda Ocarina of Time? Sim. Que tem o casulo. 7 aninhos. Isso. E depois ele se torna adulto. Então a mudança pelo qual o Link passa, por exemplo, é muito profunda. Ele realmente precisa mudar fisicamente pra ele poder se tornar o herói. O Aang também não muda fisicamente. É verdade. Ele fica lá, paradinho. Mas também, pensando em Zelda, tem o casulo do Link no Breath of the Wild, que não é um casulo, é uma câmara inteira, mas eu acho que funciona como um casulo. Eu acho também. Uhum. Parece até uma tumba lá, né, que ele tá. É muito louco. E é legal pensar nesse paralelo do Breath of the Wild com o Avatar, porque ele também fica 100 anos. E também é uma luta meio perdida quando ele fica dormindo lá. Eu acho isso muito da hora. Então, mas pense que a parte mais legal do que você, disse é exatamente, o casulo é uma tumba. Uhum. Ele é quase um túmulo. Porque algo ali dentro tem que morrer pra metamorfose acontecer. Eu acho que nos dois casos não necessariamente acontece dentro do casulo, e é isso que faz algo tão interessante. Porque a mudança vai ocorrer fora do casulo, sabe? Depois que o casulo se abre. E também falando em crescimento, em evolução e casulos, tem a Arija do Final Fantasy IV. Ela começa o jogo, ela é criança, e aí depois ela vai parar lá em Freymart, ela vai pela garganta do Leviatã, né? Sim. E ela fica um tempão lá, só que pra gente não parece que é um tempão, porque depois ela chega crescida e você fica, ué. O que aconteceu com a criança, né? As crianças, meu Deus. Mas é uma coisa legal também, porque ela aprende a se aceitar nesse período, né? E eu sempre lembro da Arija aparecendo, crescida, e sempre foi um momento muito especial pra mim no Final Fantasy IV. Quando você vê isso acontecer, você fica de, cara, como assim? Agora ela é uma menina
crescida e ela é toda diferente e ela tá mais poderosa e tudo mais. Então, vamos lá, o casulo pode ter a ver com morada, geralmente. Morada, transformação e morte, túmulo, pra você ver outra coisa. E no caso de Avatar, movimento, quase uma caixa de Pandora. E na verdade, bom, daí você vai ver, porque eu acho que você devia ver os outros episódios e voltar aqui. É verdade. Se você quiser que a gente faça análise do imaginário de outros episódios de Avatar, se der, a gente faz de todos. Tem que ver se vocês querem. Diga aí nos comentários. E se você quiser também que a gente faça análise do imaginário de outras séries, outras sagas, é só pedir também. A Flávia já fez de várias coisas no canal Garotas Geeks, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem. Ô, gente, não se esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Pra gente espalhar o amor de Avatar pelos povos de todas as nações. Terra, fogo e Eloy. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!